entender a natureza humana é até mais fácil que entender o próprio ser humano. Este é imprevisível a cada momento. Já a sua natureza tem um padrão bem definido na Bíblia. Ela diz como ele foi formado, mas não determina como ele agirá. Assim, entendendo a natureza humana, é o que vamos considerar à luz do que o Antigo e o Novo Testamento podem nos ensinar. Olha, seja bem-vindo mais uma vez. O tema dessa semana envolve natureza humana. E já é difícil nós compreendermos esse assunto, mas vamos devagar, porque o propósito é aprender com a lição, e você já fez isso durante a semana, e agora aplicar esse conhecimento para a sua unidade de ação. O texto de Gênesis 2,7 diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Nós tocamos nesse ponto um pouquinho na lição da semana passada, você deve estar lembrado. Até falamos um pouco mais sobre essa questão no foco da imortalidade da alma. Mas é importante que você, para essa semana, sintetize a lição em 2 pontos apenas. Uma, na lição de domingo, como você está vendo aí no esboço, e outra, concentrando os temas de segunda a quinta-feira em um só. É mais ou menos assim. Domingo fala de um ser vivente, e se eu fosse dar um título para as lições de segunda a quinta-feira, eu diria um ser morrente, ok? Só para combinar com a ideia que você estará apresentando para a sua unidade. Um ser vivente falando exatamente do homem que foi formado do pó da terra. Vejam, esses seres, eles não foram feitos apenas pela palavra. Porque se você olhar a história da criação, Deus falava e tudo ia acontecendo. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Mas nesse caso, quando se trata da criação dos animais e inclusive do ser humano, as mãos de Deus entraram em ação. Gênesis 1, 25 e 27 declara isso. O homem foi formado à imagem e semelhança da divindade. Os animais não foram gerados pela palavra. A Bíblia diz que eles também foram formados do pó da terra. Mas no caso de Adão e Eva, especificamente de Adão, ele foi formado à imagem e semelhança de Deus. E não esqueça dessa que é a constituição da vida. Olhe na tela aí, a equação da vida. Pó da terra, mais fôlego de vida, mais o sopro. E o homem se torna uma alma vivente. Agora, segunda a quinta-feira, como é que você aborda essa revisão da lição nessa semana, nesse período? Minha sugestão é que você use textos da Bíblia. Eu coloquei aí na tela para você perceber. Ezequiel 18,4 é uma declaração que fala que a alma que pecar, essa morrerá. Então veja, é um texto que já declara que a alma é mortal. Então aceitar o pecado é aceitar a mortalidade da alma. Nós estudamos isso no texto de Romanos, na lição da semana passada. Por causa do pecado veio a morte. Um outro texto importante para você revisar com a classe é Eclesiastes 12,7. Diz que o espírito volta a Deus. Portanto, preste atenção. A morte é a constatação da separação do pó menos o fôlego. Então nós temos, olha aí na tela, vamos para você comparar bem. Temos a fórmula da vida, pó mais sopro igual a alma vivente. A fórmula da morte, pó menos fôlego é igual. Não existe alma vivente. Ela só existe na composição desses 2 elementos, pó e sopro, pó e fôlego de vida. Entendeu? Faltou o fôlego, acabou a alma. Resta só o quê? O pó. Essa, portanto, é a definição da morte. Voltamos ao pó da terra de onde nós fomos gerados. O terceiro texto que você pode trabalhar com a sua unidade é o de Eclesiastes 9, versos 5 e 10. Os mortos não sabem nada. Aí vem 3 testemunhos importantes para você trabalhar com a lição, com a classe. Jó diz que não há atividade nenhuma. Davi diz que não há nenhum louvor. E Salomão diz que não há nenhum conhecimento. Onde não há atividade, onde não há louvor, onde não há conhecimento, nós temos aí a constatação da morte. Um outro ponto importante para você finalizar essa abordagem que envolve as lições de segunda a quinta-feira é você olhar para o passado, é a referência aos antepassados e ver que bons e maus vão para o mesmo lugar. O ponto de encontro de
convergência, de estar juntos, é a morte. Pode viver divergente enquanto vida, rico para um lado, pobre para o outro, enfim, mas na hora da morte, todos nós vamos para o mesmo lugar, para a mesma fonte da nossa origem, da nossa formação física, o pó da terra. Mas vamos em silêncio, porque o fôlego de vida voltou para Deus, ok? Então, a conclusão da lição para esta semana é que se fosse verdade que a alma passa diretamente para o céu no instante em que morre, então poderíamos muito bem almejar a morte em lugar da vida. Já pensou? Se essa ideia de morrer já fosse nos colocar direto para o céu, eu pergunto, você queria estar aqui na Terra, pagando conta, vivendo, sofrendo com ansiedade, com depressão, com crises existenciais, com crises financeiras, passando angústia, aflição, medo da perseguição, do assalto, da morte iminente, de uma fatalidade? Então, se essa história de morrer nos colocasse diretamente para o céu, como alguns assim acreditam, melhor seria a morte. Ok? Mas isso não é verdade. Quando nós morremos, nós não vamos para o céu, nós voltamos para o pó da terra. Olá, estudantes da maior escola bíblica do mundo. Eu me chamo Heraldo e me congrego na Igreja Adventista do Telégrafo, aqui em Belém. E aí já venho aprendendo e desaprendendo algumas coisas com o pastor Wellington, meio que ali nos bastidores, e hoje eu tenho duas perguntas para o senhor. Pastor, a razão ela dá muitas explicações para a morte, mas biblicamente, qual é a condição do ser humano na morte? E outra pergunta muito importante também, qual a diferença de verdade entre imortalidade da alma e vida eterna? Então são essas as minhas perguntas dessa semana. Um abraço e até o próximo encontro. Muito bem, a respeito desse assunto, o Heraldo então fez duas perguntas. Heraldo, eu agradeço as suas duas perguntas, porque elas nos ajudam a compreender um pouco mais sobre esse tema. Qual é a condição dos seres humanos na morte? Vou bem direto ao ponto. Não sabem de coisa alguma. Eclesiastes 9, versos 5 e 10 responde isso. Agora, qual é a diferença entre imortalidade da alma e vida eterna? Essa pergunta eu achei extraordinária. Vamos lá, bem ao ponto, tá? Imortalidade da alma é mentira de Satanás. Vida eterna é a verdade que Deus apresenta. Qual é a diferença entre elas? Leia 1 Coríntios 15, versos 53 e 54, e você vai entender a verdadeira imortalidade, ok? Leia lá na Bíblia. Essa resposta está na palavra de Deus. É importante que você mesmo abra a Bíblia e leia sobre essa diferença entre imortalidade e vida eterna. Foi uma alegria estar com vocês. Eu espero que você esteja compartilhando nosso canal, compartilhando com amigos interessados e você interagindo conosco, deixando a sua ideia, a sua dica, a sua sugestão. Nos reencontramos na quarta lição da próxima semana, que fecha essa primeira parte da lição da Escola Sabatina, que tem a ver com pecado e morte. E vamos terminar falando de esperança, esperança no Antigo Testamento. Nos encontramos daqui a uma semana. Que Deus te abençoe e até lá. E o meu abraço.